Dá uma glória a Deus bem alto aí. Aleluia. Pode sentar, meu querido, minha querida. Deus é bom em todo o tempo. Hoje é um culto temático, é um culto que tem um objetivo, um culto que o propósito dele é celebrarmos missões, também lembrarmos do legado do pastor Buddy Jen. E hoje ministrando e pensando sobre o que iria ministrar para vocês, compartilhar com vocês hoje. Geralmente a gente sempre traz um missionário para falar sobre o que está no campo e tal, e eu às vezes convido Leila, né, também, porque Leila fez um curso da Jocum, ela é jocumeira, e ela conhece, é isso mesmo, é verdade, aí ela conhece bastante sobre isso e tal, mas hoje eu venho como uma função ou uma categoria de testemunha. Amém? Eu sou uma testemunha do trabalho do pastor Buddy e Mama Jen. Enquanto estava vendo o vídeo passando, irmãos, eu voltei no tempo e fui lá quando eu os conheci. A maneira como eu os conheci. Quando era tudo muito pequeno, tudo no início. E aí, lembrando da vida dele e o que ele foi. E eu sei que muitas histórias, a maioria de vocês já conhecem, né? Eu sei que talvez você faça bonequinha aí, né? Como o pessoal conhece. Não sei se você conhece essa história da bonequinha. Mas quando a gente conta a história, pega a camisa e faz assim, é como se você criasse alguém, uma bonequinha para ouvir de novo a mesma história, né? Mas tem coisas que eu ainda não disse e eu vou falar. Amém? Eu queria compartilhar com vocês algo que antes de estar no Verbo da Vida, eu participei do Betel Brasileiro. O Betel Brasileiro é uma igreja e um seminário onde forma missionários para também enviar para o mundo. Tem sua sede em João Pessoa. E eu participei da sede, ou a igreja sede, do Ministério Betel. Da irmã Lídia, que teve em seu coração, nasceu no seu coração. Deus falou com ela para que pudesse formar um seminário. Esse seminário eu participei muito próximo dos missionários, servindo a eles e também os conhecendo. Minha tia recebia muitos deles em sua casa para participar de refeições. E também trabalhos que eles faziam, a gente estava lá tocando, eu e meus dois primos, né? A gente fazia sempre a parte musical e servindo a eles de algo tão maravilhoso. Então vinham pessoas de todo o Brasil e até fora do país para estudarem no seminário betelino, como era chamado. E ficavam lá estudando. Tem uma estrutura magnífica, poderosa. E hoje é presidida, eu não sei como é o nome dela, não lembro o nome da pessoa que assumiu, mas está fazendo um trabalho também muito espetacular. Mas eu ouvia, no Betel Brasileiro, os próprios missionários falando comigo e dizendo assim, que eles tinham uma dificuldade tremenda com relação ao ensino, ao que eles recebiam na sala de aula. Porque entrava um pastor que começava a ministrar sobre batismo no Espírito Santo. E aí eles ministravam sobre a importância do Espírito Santo. E eles ficavam afogueados e firmes nisso, sobre as línguas e tal. E quando terminava, entrava outro pastor, mas de outra linha teológica. E aí eles queriam desmanchar tudo aquilo que o outro disse. E isso esfriava os missionários. E deixa eu te dizer uma coisa que talvez choque você em ouvir isso, mas alguns deles se desviaram do Evangelho. Porque eles entraram lá para ser abastecidos, instruídos, para cumprirem um chamado. E chegando lá, irmãos, o que eles encontraram? Uma confusão doutrinária. Encontraram pensamentos de homens. Encontraram palestras e não ministrações inspiradas. Alguns deles se perderam pelo caminho. Alguns deles esfriaram. Mas aí eu cheguei no Verbo da Vida. E no Verbo da Vida eu vi outro comportamento que o pastor Buddy veio estabelecer. Como Leila bem disse, pastor Buddy era um homem simples, irmãos, um caminhoneiro e agricultor. Pastor Buddy era preto no branco. Com ele não tinha duas conversas. Com ele azul era azul, branco era branco. Você está compreendendo? E ele disse logo de cara para todo mundo, ele falou, irmãos, o que a Bíblia fala, nós vamos falar.
O que ela não fala, também nós não vamos falar. Amém? Vamos ficar com aquilo que é essencial. Vamos ficar com aquilo que Deus revelou. Vamos ficar com aquilo que a Bíblia já é tão clara. E ele dizia para todos ali, você pode até pensar contrário em algumas coisas. No entanto, você nunca vai subir nesse púlpito para pregar contra. Nós sempre iremos utilizar o púlpito para pregar o que Jesus disse. O que a palavra de Deus disse. A verdade da palavra. Esse era o pastor Bud. E quando ele chegou na cidade, irmãos, a gente vinha de uma cultura meio opressora. A gente vinha de uma cultura meio difícil, até para ser crente. E vinha também com alguns comportamentos inadequados. Vou te dizer qual era um comportamento inadequado. Se marcava o culto 20 horas. Conosco, naquela época na cultura, começava era 20h30. 20 horas, Valdemir, chegavam os músicos. Aí ficava o dirigente orando, enrolando. Na verdade era enrolação. Está compreendendo? E os músicos afinando os instrumentos. E decidindo o que iria cantar. E mais, cantavam e tentavam tirar uma música, Léo, na hora. Nem ensaiaram. Aí você já imagina, né? Tinha vez que dava certo, mas tinha vez que não dava, não. Tinha uma música muito conhecida, acho que era o tempo de... Não vou dizer Carlos, mas vou dizer... Brincadeira. Entrei no templo. Quem conhece ela? Acho que Pedro conhece. Entrei no templo. Ó, tu conhece. É assim que a gente pega. Dobrei os meus joelhos. E ele era aquele que cantava, eram 100 ovelhas. Quem conhece 100 ovelhas? Ninguém conhece. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Irmãos, e teve um irmão que foi cantar Entrei no templo, pediu o tom. E a pessoa deu um dó e ele, entrei, e nada, não achava nada e não entrava nada, meu amigo. Aí você imagina como é que fica a igreja. Pastor Bud chegou e já disse, irmãos, 19 horas, são 19 horas. Nós vamos começar o culto 19 horas. Você não estando... ou talvez eu também não estando, mas começa às 19 horas. Aí ele nos ensinava, você tem que honrar quem chegou antes. Quando atrasamos, estamos honrando quem chegou depois. Diga, ai. E era duro ouvir um negocinho desse. Mas não é a verdade, irmãos? Ajustar a gente. Diante de toda a minha vida no Ministério Verbo da Vida, só tem um dia que o culto atrasou. Que eu me lembre. Sabe quando foi? Em 94. E você vai saber por que foi em 94. Final da Copa do Mundo. Brasil e Itália. Você lembra daquele dia que você chorou gritando? É tetra, é tetra, é tetra. Irmãos, nós chegamos antes, porque a gente sabia que ia começar na hora. A equipe louvor, a gente criou toda uma logística. Chegamos antes, todo mundo lá para assistir o jogo e torcendo para que não fosse para os pênaltis. E o que aconteceu? Foi para os pênaltis. Então, o Verbo lá, tinha a nave, tinha uma parte em cima que tinha uma sala, que era o 2º ano do Rema, nós estávamos lá assistindo, vibrando, tudo, mas deu a hora, mas rapaz, vai começar o culto. Aí todo mundo se ajeitou, descemos, chegamos no púlpito, quem estava na igreja? Pastor Bud e Guto. E Mama Jen. Não tinha mais ninguém, só a gente. Ele olhou para a gente e disse, ah, rapaz, esses brasileiros... Olhou para a gente, vamos assistir os pênaltis, rapaz, depois a gente começa, vai, pronto. Foi o único dia que o culto atrasou. E a gente subiu rapidinho, ligeirinho, deu tempo de ver Roberto Baggio mandando a bola lá para cima. Quando descemos, a igreja estava cheia. Eu acho que o povo estava nas esquinas assistindo o jogo. Pô. Quando terminou, a igreja encheu assim. Pense no culto.
Pensa como foi o culto, meu amigo. Era tanto glória a Deus, tanto aleluia. Tem a gente que ia dizer, Romário dizia, oh, aleluia, dizia Romário. Foi o único dia, irmãos, que esse culto atrasou. Que durante toda a história que o pastor Bud atrasou. O amor dele por nós. Mas ele começou a estabelecer certas coisas. Era um pastor que terminava o culto, ele ficava na igreja, ele ficava na porta atendendo a todo mundo. Isso era diferente para nós. Ele era acessível. Era um pastor, um homem de Deus que gostava, ele era alegre, ele gostava de tirar onda, eu acho que a cegonha já lançou ele no lugar errado, que era na Paraíba, ele lançou lá nos Estados Unidos. Porque ele gostava de brincar, sempre brincando de forma saudável. Ele gostava, irmãos, disso. Então ele se divertia, ele era muito divertido, ele tinha uma risada muito gostosa, pastor Bud. Quem já ouviu as ministrações dele, já ouviu ele rindo, não tinha como, dava algo maravilhoso para você também sorrir. Você chegava na granja, como Leila disse, ele também era desse mesmo jeito. Mas veja, até no momento de descontração, né, brincando, ele começava de repente a entrar numa palavra profética, começava a falar coisas de Deus para você, e chorava. Era assim, pastor Bud, intenso, mas simples. Amém? Outra coisa que ele começou a mexer conosco, que ele chegava a dizer, irmãos, não me chamem de pastor, me chamem de Bud. Mas ele é o nosso pastor, porque ele não quer que a gente chame de Bud, de pastor. Depois nós entendemos, com um centro de treinamento bíblico, quando ele foi ensinando sobre os dons, as unções, e o que ele estava comunicando era o seguinte, que a unção dele, que estava sobre ele, não era pastoral, era apostólica. E que em breve ele iria passar para um pastor, como realmente ele passou, para o pastor João Roberto Albuquerque. Amém? Quem era pastor João? O homem simples, do interior ali, próximo de Campina Grande, que cuidava do jardim, que estava ali servindo, quase a gente não ouvia o nome dele. Mas no centro de treinamento bíblico, no dia que tem uns 15 minutos de ministração, quem é do Rema sabe disso, o nome dele explodiu. Da sabedoria, da unção que estava sobre a vida dele. E aí, pastor Bud, com muita simplicidade e coragem, com o tempo, passou a igreja para João Roberto. E chegou diante da igreja e disse, irmãos, hoje o pastor da igreja é ele. Ele disse, eu sou ovelha dele. Isso mexia conosco. Deixa eu te contar coisas. Ele passou a igreja e não exigiu salário. Não exigiu salário como fundador. Mas ele sentava na frente. E pastor João um dia deu testemunho, dizendo que se ele tivesse ovelhas como pastor Bud, ele estava feliz da vida. De envolvimento e de um coração. Amém. Um homem desprendido, um homem que honrava as unções, um homem que entendia a importância, amém, e que sabia seu lugar, irmãos. Isso foi mexendo comigo. Veja, ele veio de fora. Um pouquinho da história que nós sabemos, quando ele chegou, ele foi servir numa missão lá no Paraná. Sabe qual foi o primeiro ministério dele? Dirigir carro. Sabe qual foi o ministério de Mama Jane? Lavar louça e fazer comida. Que depois, irmãos, veio para São Paulo, abriu uma igreja, Verbo da Vida, a primeira igreja Verbo da Vida lá, em São Paulo, da história que eu me lembro, eu estou contando como uma testemunha do que eu ouvi. Chegou lá nas suas viagens aos Estados Unidos, uma vez voltou e tomaram a igreja dele. E o pastor Bud não fez questão por cadeira, por estrutura, por nada disso, nunca fez. Ele só disse assim, rapaz, você tem certeza que vocês querem fazer isso? Vocês estão se levantando, não é contra mim, é contra quem me chamou. Vocês têm certeza que é isso que vocês querem?
só faça o seguinte, me dê um nome somente, bote outro nome. E aí botaram outro nome lá, mas um grupo lá continuou com o pastor Bud. Deus o direcionou para Campina Grande. E eu, como bom paraibano, dou glória a Deus. Glória a Deus! Eita benção! Amém. E lá em Campina Grande, tinha um povo que o abraçou e o amou. E pegou firme com ele. Se estava junto. Amém. Um homem chamado Guto, recém-convertido, ouvindo aquele americano pregar, o Senhor falou com ele, sirva esse homem. E Guto passou a servir aquele homem. E o Ministério Verbo da Vida veio desenvolvendo. Aleluia. Foi somando pessoas. Pessoas foram pegando a visão. E ele dizia, veja, um caminhoneiro e um agricultor. Irmãos, ele não era especialista em administração. Ele não tinha uma mente, como ele mesmo dizia, brilhante, de um homem super. De forma nenhuma. Ele apenas era um homem com uma missão. Ele só tinha uma missão. Ele e Jane ouviram a Deus. E vieram obedecendo a Deus. Nós encontramos na época, o pastor Geraldo Foster veio ajudá-lo no início também. E o pastor Geraldo Foster já era mais habilitado de forma acadêmica, era formado em administração e tudo, mas admirava a sensibilidade, ou a capacidade de ouvir Deus que o pastor Bud tinha. Amém? Lá na Paraíba nós falamos, irmãos, que ele achou ouro no lixo. Porque ele ouvia Deus. Um homem sem vaidade nenhuma. Da mesma forma que passou o pastoreado da igreja para o pastor João Roberto. Depois da igreja estar grande, o templo grande. Imagine, irmãos, vamos pensar, se fosse eu e você, a conquista, o chegar, pequeno, sofrendo, doou muitas das vezes seu carro, ofertou, teve vontade de desistir e voltar para os Estados Unidos. Ele até orou e disse, Senhor, eu vou voltar para dirigir caminhão de novo. Passou por tudo que alguém um dia passa. Agora, grave isso que eu estou te dizendo. Perseverança nunca paga no início, nem no meio. Só paga no final. Tem que completar a sua obra. E pastor Bud, quando chega no momento em que todo mundo diz, chegou agora das vacas gordas, ele passou para pastor João Roberto. Amém? Depois que fundou o ministério, o ministério, né? Que hoje nós conhecemos, que cuida de todas as igrejas. Depois que estava no auge também, ele passou para Guto. E terminou seus dias ministrando no centro de cura. Dê glória a Deus pelo centro de cura. Nós temos uma unidade aqui. Terminou seus dias ministrando para 1, para 2, para 3 enfermos, 4. Fiel, com a mesma alegria que ele ministrava para 1.000, para 3.000, para 4.000, para 5.000, para 6.000. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. Coração dele. Eu sou uma testemunha de tudo o que aconteceu, irmãos. Estou contando na minha ótica, daquilo que eu vi. E aí, eu vi um comportamento diferente na agência de missões Verbo da Vida. Eu vi algo que quebrou o que eu entendi até então de missões. O que foi me ensinado sobre missões, gente, era que missionário passava fome. Que viver pela fé era largar tudo e passar fome no interior. Comer o pão que o diabo amassou. Você está entendendo? E dizer que está fazendo missões. E que isso era andar pela fé. E eu vi uma agência de missões trazendo totalmente algo diferente. Trazendo que servir a Deus vale a pena. Que o missionário é bem tratado. Que o missionário deve ser abraçado pela igreja local.
que o missionário deve ser honrado em sua decisão de ir fazer, que ele tem que se vestir bem, que ele tem que ser suprido, que ele tem que ter para fazer coisas. Aleluia, glória a Deus, porque ele está representando, ou melhor, em uma função que não tem categoria nenhuma na terra que se compare. Enviado de Deus, enviado por Deus. Aleluia. Eu comecei a ver uma agência de missões que crescia nesse sentido do cuidado dos missionários, de preparar, de aconselhar, de trazer fundamentos para a igreja local, gente, que realmente valem a pena, de dizer o seguinte, que missionário bom e enviado de forma para ser uma bênção é aquele que é uma bênção na igreja local, é aquele que é uma bênção onde a igreja sente saudade quando envia ele. Aleluia, você está entendendo? E começando a mostrar que nós podemos fazer coisas grandiosas, que nós precisamos crer como Deus, veja, ou melhor, pegar como Deus quer que a gente pegue a questão das missões, investindo, orando e indo, continuando, aleluia. E hoje nós temos muitos missionários, alguns eu conheço, alguns eu vi. Nós temos o exemplo, como Leila citou muito bem, de Esdras aqui, que foi para lá, nem pensava em hoje estar fazendo o que está fazendo. Mas hoje, ouvindo ele falar para mim, dizendo que o sonho dele de ser mecânico de Fórmula 1 se desfez. Hoje o sonho dele é obedecer a Deus. Ei, não te alegra com isso não. Ele dizendo que nisso ele se realiza. Por mais que ele passe pressões, já largou até promoções que surgiram para irem para outro lugar. Mas por amor à missão. Aleluia. Ele renunciou. Não é maravilhoso, gente? Quer dizer, do número de jovens que estão por aí no Verbo da Vida, estão se preparando. Irmãos, o mundo vai ser abalado. Ei, pega isso. Tem coisas grandiosas acontecendo no Camboja, na África. Amém? Nós temos Marcos Freire, com o projeto Baluarte na África, ajudando as crianças lá. Coisas grandiosas, gente, acontecendo. Jovens fazendo. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Agora, o que eu quero destacar como sendo testemunha, aqui eu quero encerrar, quero chamar a Jalice para cá. Irmãos, é destacar, sabe o quê? Só existe missionário, porque existe a missão. Eu vou dizer de novo, irmão, só existe um missionário, porque tem uma missão. Aleluia. Aleluia. Não pode ser o que eu pensei que lá tu ia... Não. Está tranquilo. É que não, que existe uma conversa entre eu e ele, que vocês não sabem, vão ficar curiosos, eu não vou dizer. Amém? Mas, querido, só existe um missionário porque existe uma missão. E que missão é essa? Jesus veio. Em Marcos capítulo 16, verso 15, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus começou esse negócio. O próprio Lucas, escrevendo no livro Atos dos Apóstolos, ele disse: eu escrevi para você, Teófilo, o primeiro livro, contando o que Jesus começou. Ei, o que Jesus começou. Ei, o que Jesus começou. Esse movimento, essa missão começou por ele, gente. Ele veio de lá junto ao Pai para começar essa história. Como um missionário que deve ser tido como modelo. Foi Jesus. Jesus deixou sua cultura. Deixou seu conforto. Veio se identificar com pecadores, com gente que não queria. Ele veio amar essas pessoas, veio se doar por essas pessoas. É incrível como esse tipo de amor invade o coração de um missionário,
que muitos deles morreram na cidade para onde Deus mandou, ou na nação para onde Deus mandou. O pastor Bud, gente, ele está enterrado no lugar para onde Deus o mandou. Ficou lá. Aleluia. Não é maravilhoso? Ele amou Campina Grande. Ele amou o Brasil. Irmãos, quem já foi nos Estados Unidos? Meu Deus, que nação. Não é verdade? E sair de lá para cá é muito diferente de sair daqui para lá. Mas ele veio e amou. Amou o paraibano. Amou aquele que tem a cabeça menor do que a do cearense. Um povo de fala rápida, meio cantando. Mas ele também amou o paulista. Amou o paranaense. Amou o carioca. Já pensou? E deixou aqui sua vida. Depositou sua vida. Isso não é coisa linda? É o amor de Deus. É essa missão que invadiu o coração de alguém. Gente, quando você olha assim, ide por todo mundo e pregar. Essa palavra pregar no grego quer dizer proclamar como um arauto. É publicar, proclamar abertamente algo que já foi feito. A palavra arauto quer dizer oficial que era encarregado de missões secretas, de declarações de guerra ou de paz, de fazer anúncios solenes e de transmitir outras mensagens. Ou seja, o arauto é um mensageiro que transmite uma mensagem de um rei. Aleluia! Olha que privilégio ele deu à igreja. Vocês vão proclamar, vocês vão ser os meus arautos. Aleluia! A palavra evangelho quer dizer as boas novas de salvação através de Cristo, a proclamação da graça de Deus manifesta e garantida em Cristo. Isso é a essência de quem nós somos. Isso é o motivo por que estamos reunidos. É isso aqui, irmãos. É para dizer que em Jesus, aleluia, há salvação. Em Jesus se manifesta tudo que Deus deu como favor para a sua vida e para a minha vida. É proclamar boas novas, diga boas novas. Essa palavra evangelho no seu grego, ela como exemplo se identifica muito, ela está aqui descrita em Lucas capítulo 2, verso 8 ao 11. Que diz assim, ó, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Aleluia! Que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo, o Senhor. Essa é a nossa mensagem. Somos enviados para apresentar Jesus Cristo. Aleluia! Por isso você viu fotos, você viu vídeos de missionários em Portugal, na Inglaterra, nas praças, pregando Jesus, orando pelas pessoas, impondo as mãos, fazendo aquilo que Jesus fez. Aleluia. Aleluia. Amém. Da mesma forma que em Mateus capítulo 28, não me lembro o outro verso, diz que ide e fazei discípulos de todas as nações. Discípulos são alunos, aprendizes, pupilos de Jesus. Aleluia. É impregnar Jesus na vida das pessoas. Aleluia. Mesmo que nessas nações existam culturas diferentes, mas existe uma cultura que deve ser propagada. A cultura do reino de Deus. Um estilo de vida semelhante ao de Jesus. Aleluia. Por isso você encontra um americano, diga um americano. Você diga um alemão.
Vamos lá, o alemão, digo o português, digo o africano, digo o asiático, o israelita, o árabe. Quando conhece Jesus, eles vão ter a mesma forma de vida, a mesma maneira de viver, semelhante à de Jesus Cristo. Não é maravilhoso isso? A missão, irmãos, da igreja é a nossa missão, irmãos. Aleluia. Por isso esses missionários estão espalhados no nosso meio. Sabia que há alguns deles aqui? Sabia que no nosso departamento infantil tem eles? Estão lá. Que em qualquer momento da vida vai ser despertado no coração dele a nação, o lugar. E como pai que eu sou, como pai que você é, como mãe que você é, no momento em que o filho chegar e dizer: papai e mamãe, eu tenho um chamado, por mais que a gente olhe: filho, tem certeza? Você já pediu confirmação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu filho? Aleluia. Mas lembre, irmãos, que nós entregamos nossos filhos a Deus. Quem entregou seu filho a Deus aí? Quem já fez isso? Você que ainda não tem filho, quando tiver, você vai fazer isso. Vai dizer: pai, eu te entrego em tuas mãos. Guarda, Senhor. O Senhor está dizendo: me entrega, me entregou. Amém. Jesus, vai chegar o momento. E assim a igreja continua. E a igreja vai, por causa da missão que influencia os missionários, que os fazem abandonar uma vida segura, ou uma vida encantada, achando que alguma instituição vai te sustentar. E você vai servir a Deus e ao propósito que Deus colocou no coração. Irmãos, pensa comigo. Imagina se nós não tivéssemos pessoas como Telly Osborne, médico, que largou para seguir o propósito de um evangelista. Reinhard Bonk, que fez a mesma coisa. Irmão Reagan, Billy Graham, e podemos citar muitos e muitos. John Wesley, que abraçaram o chamado, que abraçaram o que Deus disse. Aleluia. Para que o que Jesus começou continue. Aleluia. Aleluia. Não é maravilhoso? Essa missão passa por aquilo que Deus revelou a Paulo em Efésios capítulo 2 e capítulo 3. Paulo diz assim: Ele me revelou o mistério que antes estava oculto. Esse mistério é que os gentios são participantes da herança, da bênção. Que de ambos os povos, judeus e não judeus, Deus fez um povo. Aleluia. E você sabe qual é o nome desse povo? Você sabe o nome desse povo? Diga com gosto, vamos lá: igreja. Aleluia. Olha que coisa grandiosa, irmãos. Deus revelou a Paulo: eu vou movimentar esse povo e vou formar um povo no meio dos povos, que vai propagar a minha adoração, que vai propagar a minha intimidade, que vai dar as boas notícias do meu favor, que serão representantes, aleluia, do meu caráter. Aleluia. Você se alegra com isso, não? E você encontra missionários espalhados, não só missionários do Verbo da Vida, irmãos, mas missionários de outras denominações, nossos irmãos que estão fazendo, chamados, fundando em quê? É o que eles fundam? É o que eles abrem?
É uma empresa de Coca-Cola? É uma empresa de comida, de alimento, prestação de serviço? Tudo isso passa e não muda a vida de ninguém. Mas o que é que eles fundam? A Igreja de Cristo Jesus, que transforma a vida de pessoas, que muda a vida de pessoas. Aleluia. E que está preparando essa noiva para se encontrar com o seu noivo. Não é maravilhoso? Paulo revelou isso. Então você vê os missionários espalhando, orando, ajudando. Muitos missionários nossos ajudam outras denominações, estão inseridos em outras denominações. Getúlio, nosso querido missionário Getúlio, que ensinou aula aqui, ele serve a outra denominação, mesmo sendo do Verbo da Vida. Porque para nós isso não influencia nada. A placa precisa por uma questão de legislação. É necessário que tenha. Você entende? Mas na verdade somos uma igreja. A Igreja de Cristo Jesus. Ei, deixa eu te contar o que é que os nossos irmãos estão fazendo. Nossos irmãos já entraram na área do esporte. Quem lembra dos atletas de Cristo? Não parou não, tem gente lá dentro infiltrado, Deus colocou lá dentro. Aleluia, em todas as áreas. Tem um irmão nosso, um infiltrado, um 007, cheio do Espírito. Aleluia. Fazendo a obra de Deus. Isso mesmo, Macão, isso mesmo, concordo contigo. Não sei o que tu disse não, mas eu concordo. Amém? Não é maravilhoso isso? Mas vamos trazer para cá. Você também. Você está infiltrado também. Aonde você está, no seu campo de ação, você é aquele que representa Jesus Cristo, que transforma a vida de alguém. Aleluia. Irmãos, nós precisamos cada vez mais refletir sobre o nosso papel. Aleluia. Não é verdade? Quem nós somos? A simplicidade de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Entender, irmãos, que nós estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos forasteiros, peregrinos, estamos de passagem. Temos o nosso lugar, temos a nossa Canaã celestial para chegar. Estamos aqui cumprindo uma vontade, uma missão. Em Atos capítulo 1, quando Jesus falou para os discípulos, eles disseram: Senhor, vai ser nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel. Jesus disse: rapaz, fica na sua. Não se mete nessas coisas não. Coisas que estão nas mãos de Deus, no propósito de Deus. O que você precisa se concentrar é na sua missão de ser testemunha em Jerusalém, Samaria. Já aconteceu? Já aconteceu? Aonde nós estamos no processo? Confins. Se está nos confins da terra, porque está perto de algo acontecer também. A gente está no processo, chegando lá. Aleluia, de levar esse evangelho. Boas notícias, irmãos. Por muito tempo eu fui pregador de má notícia. E eu pensando que era evangelho. Você entende? Quando eu encontrava um pecador, eu dizia: tem um inferno para tu, abençoado. Jogava condenação na vida dele. O que é boa notícia para um pecador? É um inferno? Seja sincero. É não, sabe qual é a boa notícia para um pecador? Um pecador é que Deus tem um céu para ele, que Deus tem justificação para ele, que Deus tem perdão dos pecados para ele. Aleluia. Você entende? Qual é a boa notícia, irmãos? Para alguém que está numa miséria, numa pindaíba, é dizer: Deus quis você assim.
Você nasceu para viver assim. Isso é boa notícia. Eu tenho certeza, se fosse tudo, pegava um paralelepípedo e jogava na pessoa que pregasse isso para você. Mas qual é a boa notícia? Ei, Jesus te fez próspero. Você é abençoado. Tem uma vida abundante para você. Aleluia. Amém. Qual é a boa notícia para as aflições dessa vida que nós encontramos aí, tanta notícia ruim? É Jesus dizendo: as aflições existem, mas eu livro quem é justo de todas elas. Que tem consolo. Aleluia. Amém. Glória a Deus, irmãos. Depois que eu entendi isso, que o Evangelho são boas notícias, minha pregação mudou. Minha maneira de pregar mudou. Eu não ficava apenas em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo agora está frito, não tem para onde ir. Mas eu comecei a ler o 24, que diz: aleluia, sendo reconciliados, justificados gratuitamente em Cristo Jesus. Aleluia, há uma nova realidade. Pregue isso para as pessoas, conte o que Jesus está fazendo na sua vida. Não perca um momento, seja dirigido pelo Espírito. O Espírito Santo ainda hoje está procurando os Filipe, lá do capítulo 8 de Atos. Aqueles que escutam a voz dele, que manda para um lugar e você vai, o que é que eu estou fazendo? Vai passar alguém aqui. Hoje não passa de carruagem não. Na verdade pode passar de moto, pode passar de carro, ou a pé, expresso canelinha. Mas que ele está promovendo um encontro, porque ele quer usar você para dar continuidade ao que Jesus começou. Aleluia. Irmãos, eu quero encerrar com isso. Nós vamos cantar uma canção e vamos participar da oferta. Não há nada nesta vida. Não há o dinheiro, não há a riqueza, não há o amor da família, não há as conquistas desta vida. Nenhuma delas se compara, aleluia, a Jesus. Porque tudo isso que eu falei nesse mundo se perde. É passageiro. Não é verdade? E antes você via, quando você era criança, você viu essa pessoa envelhecer, e você viu essa pessoa partir. É verdade ou não é? Quantas pessoas, irmãos, estavam com seus recursos, suas poupanças guardadas, dinheiro na poupança lá atrás, e que um dia foi confiscado. E muitos tiraram sua vida porque se viram agora sem aqueles milhões que estavam guardados. Porque esse mundo é caído. Esse mundo não é seguro. Nós encontramos a saúde, nós encontramos os próprios médicos enfermos. Nós encontramos os próprios médicos com própria crise existencial, mesmo tendo dinheiro no bolso, mas não tem prazer na vida. Sabe por quê, irmãos? Porque não conseguem tirar alguém da morte, e se tornam pessoas tão frias, e às vezes vai comunicar coisas para um ente querido, eles são tão frios em falar, porque para eles aquilo se tornou algo corriqueiro, que mexe com a vida deles. Nós encontramos psicólogos, diga psicólogos, que precisam de psicólogos. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Estou falando alguma bobagem, gente? Esse mundo não é seguro. Você viu uma pandemia, o que causou no mundo? Mas Jesus é seguro. Aleluia, Jesus é o que satisfaz a nossa alma. Aleluia, amém. Jesus no coração faz um homem em pleno momento de morte
poder ter alegria por estar sendo um mártir em nome dele, porque está morrendo por ele, porque está participando dos mesmos sofrimentos de Jesus. Aleluia. Jesus faz que a gente não tenha medo da morte. Oh, glória a Deus. Deu glória a Deus aí. Nos dá paz, irmãos, tranquilidade. Uma paz que excede todo entendimento. Não é a paz que o mundo prega, mas é uma paz que suplanta tudo. Quem tem Jesus aí? Quem tem Jesus aí? Eu quero perguntar bem. Você tem convicção disso? Ele é tudo que você precisa. Ele é Ele quem satisfaz sua vida. Oh, glória a Deus, amém. Aleluia, Deus é bom. Eu queria que você ficasse de pé. Vamos cantar uma canção que expressa tudo isso que nós falamos. Aleluia. Temos uma missão, porque Ele nos deu essa missão. Porque Deus nos enviou, assim como Ele enviou Jesus, também me enviou você. Os missionários estão aí agindo por amor a Ele. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar uma canção agora. Minha inspiração, o sentido da canção é quem? É você, Jesus. Jesus. Eterno prazer, a minha glória é você, Jesus. Nós te amamos, Declare isso. Senhor. Nós te amamos, Senhor. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Você pode dar glória a Deus aí. Te amamos, Senhor. Oh, aleluia. Do início. O sentido da canção é você, Jesus. Eterno prazer, a minha glória é você, Jesus. Você pode levantar suas mãos. Nós te amamos, Senhor. Declare, nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Existe uma coisa. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Em tua presença sou definido. Aleluia! E assim experimento todo o amor. Em tua presença sou construído. E assim você se satisfaz. Você se satisfaz.
satisfaz, e assim você se satisfaz. Você se satisfaz. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo. Só tua presença. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só tua presença satisfaz. Só tua Nossas vozes, existe uma coisa que eu amo mais que tudo. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Declare isso, nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Existe uma coisa só tua presença. Só tua presença. Tu és, tu és, tu és o bem mais precioso. Só tua presença satisfaz. só tua presença. Exalte o nome dele.
razão, és o motivo, és o objetivo, és o propósito, Senhor. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Amamos a sua obra. Oh, aleluia, Pai. Oramos por todos os missionários espalhados sobre o globo terrestre. Aleluia. Oramos para que sejam fortalecidos com poder. Oramos, Pai, o Senhor levantando pessoas, conectando, apoiando, para que a missão seja feita, uma igreja nasça. Amamos a tua obra, a tua igreja. Obrigado, Pai. Obrigado. Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu te amo, Senhor. Oh, como o Senhor é bom. Oh, existe uma coisa que eu amo mais que tudo. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Última vez. Existe uma coisa que eu amo mais que tudo. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Tu és o meu tesouro, o bem mais precioso. Só tua presença satisfaz. Só tua presença. Obrigado, Pai. Amamos a sua igreja. Eu queria que você desse um abraço à pessoa que está do seu lado, um abraço à pessoa que está atrás de você. Diga, irmãos, estamos unidos pelo sangue de Jesus. Como é bom ter você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho, querido. Nós já vamos praticar algo que já havíamos combinado, amém? Você está aqui? Posso ouvir seu amém? Glória a Deus. Durante a semana, foi colocado nos grupos que hoje nós teríamos 2 momentos de oferta. Já fizemos uma benção, amém? E nós vamos fazer o segundo momento de oferta. Eu preciso trazer uma orientação bem simples para você. Você que vai fazer via Pix, você precisa acrescentar 10 centavos no seu valor. Você entende isso? Se você vai, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Não? Opa, houve uma alteração no ponto aqui. O ponto passou uma coisa, agora mudou. Então está atualizado, tá bom? Esquece isso. Está aqui o Pix que a gente vai fazer, específico, tá bom? Então esse dinheiro, ele vai, como já foi dito nessa noite, assistir os nossos missionários. Amém? Nós somos uma igreja excelente, amém? Posso ouvir isso, amém? Quanta coisa boa nós ouvimos aqui nessa noite, não é? Nós ouvimos falar que o Evangelho chegou na Europa, a Igreja Verbo da Vida, chegou em 2005, amém? Chegou lá. Nós ouvimos também que em 2009, o apóstolo Bundy, então, falou que o Verbo da Vida iria para todas as nações, amém? Ouvimos também aqui algo muito importante que me chamou muita atenção, que foi no período da pandemia. Diga pandemia. Diga de novo, pandemia. No período da pandemia, Deus deu uma estratégia lá na Europa.
E foi feito um projeto chamado Verbo Connect. Amém? E por meio disso, pessoas foram salvas e se agregaram ao trabalho do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas na Europa são 50 países, diga 50 países. E nós já estamos em 12 nações. Amém? Vou dizer de novo. A Europa tem 50 países e nós estamos já em 12 nações. Temos também na Europa, deixa eu animar você vai ofertar agora, eu preciso que você fique bem alegre, amém? Nós temos lá na Europa, irmãos, 31 igrejas. Amém? Temos em Portugal um centro de cura. Amém? Tudo isso está envolvendo a Europa. E porque eu estou trazendo isso à sua memória e à minha também, é para que você saiba aonde está indo a sua oferta nesta noite. Amém? Você faz parte. Diga eu. Diga eu. Diga eu. Eu faço parte de tudo isso. O tema desse ano me chamou muita atenção também. Europa. Histórias reescritas pela palavra da fé e do amor. Você pode repetir isso comigo? Diga Europa. Histórias reescritas pela palavra da fé e do amor. Amém? Lá atrás, no passado, o evangelho chegou na Europa por uma mulher chamada Lídia. Paulo saiu procurando um lugar de oração, e quando ele chega num lugar onde tinha várias mulheres, ele explana a palavra de Deus. Houve uma mulher comerciante, investidora de púrpura, e ela abriu o coração. O evangelho entrou na Europa por uma mulher. Eita glória! E o que nós estamos fazendo? Dando sequência ao trabalho. Tudo bem se você não conheceu o apóstolo Bud como eu, mas a igreja local onde você está inserida, ela é privilegiada, porque tem na sua liderança um casal que os conheceu. E nos nossos cultos é comum, irmãos, o que você viu hoje é comum. Nós ouvimos histórias do apóstolo Bud. Hoje você pode ler através de livros, tem obras boas. Perilo Borba escreveu uma biografia maravilhosa sobre ele, amém? Então você está num bom lugar. Eu queria que você ficasse de pé agora e nós vamos fazer isso. Mas, gente, eu quero fazer uma coisa que está no meu coração. Eu queria que ninguém, diga de novo ninguém ficasse de fora. Amém, irmãos? Se você já fez via Pix, amém, é isso mesmo. Se você vai trazer em espécie o seu dinheiro, amém. Se você não trouxe, faça pela fé, venha até aqui à frente, rompendo os seus limites, gerando esse ambiente em nós, o ambiente da palavra da fé. Vocês entenderam? Amém? Então eu penso que agora, depois que orarmos, toda a igreja vai vir até a frente. Toque aqui no gasofilasse, declare palavras de bênção, fale a palavra de Deus, creia, porque funciona. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, obrigado porque você é especialista em escrever histórias. E este culto, Pai, está sendo escrito com as histórias das nossas vidas. É apenas mais um capítulo daquilo que você está escrevendo, Pai. E nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te dizemos o quanto você é bom para as nossas vidas, Pai. Recebe as nossas ofertas, que tem uma direção certa, assistir os missionários, aqueles que estão na linha de frente, Pai, e nós estaremos aqui na retaguarda, orando, contribuindo com eles, no nome de Jesus. Traga com alegria a sua oferta. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Martinha. O Jean está vindo ali para trazer a sua oferta, aleluia. Queridos, eu vou ser bem rápido, se você quiser ficar de pé, pode ficar, permanecer. Quem vai fazer o discipulado, eu vou estar ali na frente esperando você para anotar o seu nome, tá bom? Não esqueça de me dar o seu nome, você que vai fazer o discipulado. Nós voltamos na terça, tá bom, gente? Terça-feira
às 20 horas, nós temos a nossa terça do Espírito Santo, amém? E pela manhã, às 8 horas, nós temos o programa toda terça, no canal do YouTube, e vai dar tudo certo, amém? E domingo nós voltamos para esse culto maravilhoso, amém? Vá em paz e na prática desta boa palavra, amém?